Fala galera que se liga no LAC Concursos. Chegando aqui na área novamente o professor Edenilson Moraes na condução desse processo pedagógico que visa deixar você muito bem capacitado para esse concurso, amigão e amigona. Hoje a gente continua falando sobre a história do Brasil. E vamos enfatizar um movimento social, político acontecido dentro do contexto histórico da Primeira República no Brasil, a chamada República Velha. A gente vai falar do movimento ocorrido no sertão da Bahia em finais do século XIX. O movimento de Canudos, a Guerra de Canudos, ou Revolta de Canudos, que teve a liderança de Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, que já aparece aqui na nossa tela, dando início à nossa aula, era Antônio Vicente Mendes Maciel, que tinha essa alcunha de Antônio Conselheiro, era um beato, um líder comunitário, um conselheiro, perfeito? Que consegue amealhar diante de si uma grande legião de seguidores, pessoal. Milhares de pessoas ouviam as pregações de Antônio Conselheiro e o seguiam, o viam como um verdadeiro profeta, anunciando a nova era. Olha aí o caráter messiânico, o caráter milenarista desse movimento de Canudos. Antônio Conselheiro, esse nosso amigo, fazia enfáticos discursos. Ele parava no centro das cidades, das vilas do Nordeste e começava a fazer pregações com enfáticos discursos que abordavam temas religiosos, mas também abordavam temas sociais. E o principal alvo das críticas de Antônio Conselheiro era justamente a República recém-instalada no Brasil, a República que havia sido proclamada em 15 de novembro de 1889. A República, portanto, dava seus primeiros passos, mas Antônio Conselheiro já fazia pesadíssimas críticas contra a República, abordando que a mudança na ordem política brasileira não trouxe melhorias nas condições de vida da população, sobretudo da população mais pobre. O que ele não estava enganado, diga-se de passagem, viu? Antônio Conselheiro estava apenas retratando o que ele via. Na verdade, a República trouxe uma ordem bastante excludente. E Antônio Conselheiro chegava a dizer que a República era uma verdadeira obra do diabo. Fazia pesadíssimas críticas contra a separação entre Estado e Igreja. Porque durante a monarquia, a Igreja esteve atrelada ao Estado. A Igreja era subordinada ao poder do imperador, através dos sistemas de padroado e beneplácito. Com o estabelecimento da República, pessoal, isso aí mudou completamente, porque nós tivemos o soerguimento do chamado Estado laico, ou seja, uma ruptura, uma separação entre Estado e Igreja. Surgem, por exemplo, os cartórios de registro, que vão ser responsáveis pelas certidões de nascimento, certidões de casamento, certidões de óbito. Temos então o casamento civil. O casamento religioso perde toda aquela relevância que possuía durante o período monárquico. Agora, com o advento da República, o que vale, o que tem relevância é o casamento no cartório, ou seja, o casamento civil. E Antônio Conselheiro era contrário ao casamento civil, contrário a essa separação entre Estado e Igreja. E também era contrário aos inúmeros impostos implantados pela República, porque na ótica de Conselheiro, a ordem republicana era, sobretudo, uma ordem extremamente excludente, que não atendia às expectativas, às necessidades das camadas menos favorecidas. Então isso tudo, essas pregações que eram feitas por Antônio Conselheiro, essas suas
peregrinações por várias cidades nordestinas, vários estados do Nordeste. O conselheiro passou, fazia reformas de igrejas, fazia reformas de cemitérios, então ele conseguiu atrair para junto de si um grande séquito, um grande número de pessoas. Via no Antônio Conselheiro um verdadeiro homem santo, um homem da boa palavra, um profeta. Então vão segui-los, porque essa população estava sujeita a péssimas condições socioeconômicas. Quais eram as condições socioeconômicas do sertão, professor? Condições de extrema miséria, de exploração, a seca no Nordeste que assolava boa parte da região e causava mortes, causava queda na produção agrícola, causava muito sofrimento, muita exploração. Então isso tudo vai ajudar no surgimento dessa figura que prega uma nova era, que prega a conversão, a obediência aos preceitos religiosos. Vamos lembrar também que havia uma grande concentração fundiária, uma grande concentração de riqueza nas mãos de pouquíssimas pessoas. Os grandes proprietários de terra, os latifundiários, os chamados coronéis, que exploravam uma grande quantidade de pessoas, que estavam sujeitas a toda essa vicissitude, a toda essa adversidade que enfrentavam. Por exemplo, miséria, exploração, marginalização desse campesinato. E aí, imaginem só os senhores, surge uma figura pregando ali a palavra da Bíblia, pregando a obediência cega aos preceitos católicos. É claro que essa liderança messiânica, prometendo uma nova era, prometendo um novo tempo, um tempo de abundância, de fartura para aqueles que seguissem as palavras de Deus, seguissem estritamente o que estava estabelecido na Bíblia. Claro que ele vai conseguir reunir um grande número de seguidores. E aí surge a comunidade do Belo Monte, pessoal. O famoso Arraial do Belo Monte. Onde é que estava o Arraial do Belo Monte? Vamos acompanhar aqui no mapa para a gente ter uma noção mais exata, pessoal? No sertão da Bahia, numa região próxima ao Vale do Rio Vaza-Barris, surgiu uma comunidade sob a liderança de Antônio Conselheiro. Essa comunidade ganhou o nome de Belo Monte, mas também era conhecida como Canudos, em razão da vegetação típica do local, pessoal. Então, esses problemas econômicos e sociais enfrentados pela população, composta basicamente por camponeses expropriados, por trabalhadores rurais que não tinham condições, não tinham os meios de produção, não tinham propriedade de terra, eram excluídos, explorados, marginalizados, aviltados pelo governo e pelos coronéis da Bahia também, pessoal. Por essa razão que surge uma sociedade comunitária, ou seja, uma comunidade, um arraial onde todos indistintamente trabalhavam para sua sobrevivência e frequentavam a igreja, seguiam fielmente as palavras de Antônio Conselheiro, formando o segundo maior conglomerado populacional da Bahia. Vejam só os senhores, o Arraial de Canudos, o Arraial do Belo Monte, chegou a constituir a segunda maior densidade populacional do estado da Bahia, pessoal. Ou seja, com uma grande população que beirava cerca de 30 mil habitantes, de acordo com alguns historiadores. Essa população só era inferior à população da capital da Bahia, Salvador. Veja só, olha a magnitude desse movimento em finais do século XIX, ali por volta de 1893, que formou-se a comunidade de Canudos, na luta contra a miséria, contra a exclusão social.
E é claro que com o surgimento dessa comunidade, os coronéis da Bahia vão ver com maus olhos essa liderança messiânica exercida pelo Antônio Conselheiro. Por que razão, professor? Você pode me perguntar. Por uma razão muito simples, pessoal. Canudos representavam uma ameaça ao poder econômico e político dos coronéis. Por que razão? Porque estes latifundiários, estes coronéis baianos, perdiam ao mesmo tempo mão de obra para suas fazendas, mão de obra a ser explorada em suas fazendas, e perdiam também o voto, pessoal, o voto desses trabalhadores, o voto de cabresto. Então o coronel perdia poder econômico e perdia também poder político. Por essa razão que o Arraial de Canudos representava uma grande ameaça. Pensa só a situação que tinham os trabalhadores rurais explorados de maneira extremada pelos coronéis na Bahia. O cara pensava, estou sendo explorado, eu mal tenho para sobreviver, eu prefiro seguir Antônio Conselheiro, ir lá para o Arraial do Belo Monte e ter uma vida melhor, claro. Então mais e mais pessoas deixavam as fazendas e rumavam em direção do Arraial do Belo Monte. Por isso que os latifundiários iam perdendo dia após dia mão de obra e também eleitores. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor Edenilson de Moraes? Pois é, meus amigos, você quer continuar assistindo essa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço da PM da Bahia? Então, convido vocês a acessar nosso site laconcurso.com.br. Nós preparamos um curso super completo, super atualizado, um curso bastante competitivo, que eu digo para vocês sem medo de ser feliz. Se você fizer no nosso curso, se você assistir todas as nossas videoaulas, você pode ter certeza absoluta que você estará super competitivo. Especificamente para o professor Edenilson, nós estamos gravando um curso 100% novo, atualizadíssimo, com foco na banca. Pode ter certeza, você não vai ter dificuldades em história do Brasil. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço. Já ia esquecendo, se você deseja ter esse material de apoio do professor Edenilson, então vai lá no nosso site, clique lá, laconcurso.com.br, clique lá em documentos, você pode fazer o download gratuitamente dessa videoaula. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser, e espero você no like. Fui! Clique like.